Saúde os irmãos na paz do Senhor. Amém? Convido os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de Jonas. Obrigado. Jonas, capítulo 1, do 1 até o 3, depois Jonas, capítulo 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens nem animais, nem bois nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Queridos, o tema da mensagem de hoje é a benevolência do Senhor. A benevolência do Senhor. A gente muitas vezes tem pregado sobre o pecado, sobre as consequências do pecado, mas às vezes esquece do tamanho do amor de Deus. Então, por isso que Deus tocou no meu coração para falar sobre benevolência do Senhor. A melhor palavra no dicionário que eu encontrei para explicar para vocês o que é benevolência é a bondade de âmago, ou seja, aquilo que vem de dentro. A bondade do Senhor, a benevolência do Senhor não é uma coisa criada, porque muitas vezes a gente se faz de bonzinho, mas nosso interior não é. Mas a bondade do Senhor é benevolente, ou seja, é uma bondade que vem de dentro. Ela é própria do Deus que nós servimos. Ela não é uma bondade criada por ninguém. Por isso que nós chamamos de benevolência, porque a melhor tradução que eu creio é essa que diz que é a bondade de âmago, aquilo que vem de dentro. Então, queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 situações sobre esse texto. A primeira é que no capítulo 1
na primeira leitura que nós fizemos, quando Deus chamou Jonas, o que ele fez? Ele quis fugir da ordem de Deus. A reflexão que tenho com vocês, como primeiro ponto dessa pregação é: não podemos fugir aos olhos do Senhor. Não se pode fugir dos olhos de Deus. Por mais que nós tentamos, por mais que a gente ache que podemos fazer alguma coisa e Deus não vai ver, ou, bom, eu não vou no culto, vou para um lugar que ninguém vai ficar sabendo onde vou. Isso é ilusão. Salomão escreveu que isso é ilusão. Se a gente achar que vai fazer alguma coisa que Deus não está vendo, isso é uma das maiores bobagens que o mundo pensa. É achar que Deus não está vendo todas as coisas. Porque Jonas achou, pela sua percepção, bom, ele achou que Nínive primeiro não merecia o perdão de Deus. Então ele falou assim: eu vou lá fazer o que em Nínive? Vou lá pregar para um povo pecador? Para um povo que não faz a vontade de Deus e só pratica o mal? Não vou não, eu vou fugir. Muito se fala na passagem de Jonas sobre o que aconteceu, né? Que ele pegou o navio para Tarsis, no meio do caminho uma tempestade atacou, começou a bater contra o navio, e aí de repente o capitão não sabia mais o que fazer, começou a acordar todo mundo na embarcação, cada um vai invocar o seu Deus, cada um vai fazer a sua parte, porque alguma coisa está errada. O mar não está revolto demais e a gente não esperava isso. Então de repente ele começa a convocar todo mundo para orar, para clamar aos deuses que cada um ali serviam, para que a tempestade não atingisse o barco. Jonas estava dormindo. Então chegaram até Jonas e falaram: o que você está fazendo aí? Está dormindo com a tempestade dessa? Aí procuraram saber quem era Jonas. Procuraram saber por que Jonas estava ali. E quando descobriram que ele era um homem de Deus e que estava fugindo da presença de Deus, automaticamente tomaram a decisão: vamos jogar ele no mar. Vamos jogar ele no mar, porque é por causa dele que está acontecendo tudo isso. E assim o fizeram. Jogaram Jonas ao mar, atiraram ele ao mar e a tempestade cessou, diz a palavra. Assim que jogaram Jonas ao mar, a tempestade cessou. Só que os planos de Deus não são feitos pela metade. Se Deus tem um plano na sua vida, de alguma forma ele será cumprido, quer você queira ou não. Os planos de Deus são fiéis. Então Jonas tentou escapar da vontade de Deus, só que a palavra fala que ele foi engolido por um grande peixe. Muita gente se fala que ele estava no ventre de uma baleia, porque o maior mamífero, principalmente, que a gente conhece ou ouve falar, é a baleia. Então muito se fala que Jonas foi engolido por uma baleia. E ficou lá 3 dias no ventre desse grande peixe, só que lá ele clamou ao Senhor. Lá ele se lembrou de Deus. Por quê? Porque ele estava fugindo da presença do Senhor, não queria cumprir a ordem de Deus, mas foi jogado ao mar. E como a vontade de Deus ela não é pela metade, ela vai ser cumprida de qualquer forma, quer nós queiramos ou não, quer nós aceitamos ou não, Jonas foi engolido por um peixe. De repente imagina a situação, ele é engolido, tragado por um grande peixe, só que ainda está vivo, ele não morreu. E quando ele percebe, tem essa percepção do que está acontecendo ao seu redor, quando ele cai em si e vê que ele ainda está vivo, porque tem que se cumprir o plano de Deus na vida dele, ele começa a clamar ao Senhor. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que nada foge dos olhos de Deus. Não adianta você pegar um navio e fugir para onde quer que você esteja. Não adianta você cavar um buraco e entrar dentro e achar que Deus não vai te achar. Porque hoje muitas pessoas praticam o mal achando simplesmente que Deus não está nem aí. Muita gente faz coisas que desagradam ao Senhor e chega a pensar que está se escondendo de Deus. É aquilo que eu já preguei uma vez, com aquilo que você está olhando, que você está vendo, o que você está fazendo.
Ah, é dentro do banheiro, estou sozinho? Deus está vendo. É dentro do meu quarto, estou sozinho? Deus está vendo. Não se foge dos olhos do Senhor. Deus vê todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Deus, Ele é onipresente. A sua presença é real nas nossas vidas. Então nós temos que entender que isso não é possível, fugir de longe da presença do Senhor. O segundo ponto que eu gostaria de refletir com vocês é uma grandiosidade. Porque no capítulo 3, Deus mais uma vez convoca a Jonas. Ou seja, no capítulo 3, Deus dá a ele uma segunda chance. Deus dá a Jonas uma segunda chance. Quando o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, eu estava refletindo e falei: Senhor, o que nós mais precisamos muitas vezes é de uma segunda chance. Muitas vezes nós necessitamos de uma segunda chance. E o amor de Deus é tão grande que nessa palavra muito se enfatiza a ação missionária de Jonas, muito se enfatiza o que aconteceu com ele, mas o que mais me chama a atenção é que o amor de Deus sempre nos permite uma segunda chance. A gente às vezes tenta fugir dos caminhos do Senhor, tenta fugir do amor de Deus, não quer fazer a vontade de Deus, mas Deus vem e te permite uma segunda chance. Queridos, eu não sei aqui quantas chances Deus vai nos dar, mas uma certeza eu tenho, é que o amor dele dura para sempre. Então nós temos que entender que por mais que às vezes não queremos fazer a vontade de Deus, por mais que às vezes nós fujamos da presença de Deus, nós temos que entender que sempre temos uma segunda chance. O que não se pode permitir da nossa parte é perder a chance que Deus nos dá. Porque a gente vai postergando, deixando para amanhã, deixando mais para frente, vai deixando para depois, daqui a pouco a vida é ceifada e a chance se esgotou. Deus não quer isso. E Ele não gostaria que nenhuma alma se perdesse. Por isso que Ele permite que continuamos aqui na terra, para que nós se convertamos dos maus caminhos. A segunda chance é dada dia a dia para nós, porque nós pecamos todo dia, nós erramos todo dia, e Deus vem e nos recoloca uma segunda chance. Quando Jonas passou pela turbulência de ser jogado no mar, ser tragado por um peixe, e ele se coloca ainda vivo do ventre do peixe, ele começa a clamar ao Senhor. Eu não gostaria que ninguém aqui precisasse ser engolido por um grande peixe para clamar ao Senhor. Porque Deus está de braços abertos para nos dar uma segunda chance. Deus nos ama e Ele está pronto para nos atender, pronto para nos abraçar. Então nós temos que entender que o que Deus quer para cada um de nós é o melhor. E a segunda chance que Ele está dando hoje é para a gente tomar posse e abraçar o Senhor nosso Deus e não se apartar mais dEle. É abraçar o Senhor Deus e andar ao lado dEle, fazer a vontade dEle. Por mais difícil que seja, uma vida cristã regada daquilo que é correto, nós temos que buscar isso. Nós temos que almejar do fundo do nosso coração fazer a vontade do Senhor. Então Deus essa noite está nos colocando uma segunda chance. Está nos permitindo mais uma vez voltar o nosso coração para Ele. E aí, no terceiro tópico, no versículo 5 em diante do capítulo 3, vocês vão entender o que é a bondade de Deus. Porque no capítulo 1, Deus fala para Jonas: ó, levanta, dispõe-te e vai a Nínive, vai lá e fala para ela que eu vou destruir Nínive, eu vou acabar com Nínive, porque o povo é mau, está fazendo coisas que não estão me agradando. E Jonas não quis ir. Sabe por que Jonas não quis ir? Alguém tem ideia por quê?
Veja só o que acontece no capítulo 4. No capítulo 4 diz assim, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Queridos, quando Deus convoca Jonas, quando Deus faz uma convocação para Jonas, na cidade que ele estava, Jonas pensou assim, Senhor, eu não vou pregar para Nínive não. Sabe por quê? Porque eu vou lá pregar, Nínive vai se arrepender, o Senhor vai perdoar, então para que eu vou lá? Jonas estava querendo fazer julgamento de Nínive. Jonas por si só, não é que ele não quis obedecer a Deus, é porque ele quis que Nínive perecesse, pagasse por aquilo que estava fazendo. Ele chegou ao ponto, porque no capítulo 3, no finalzinho, fala que Deus ouviu a oração de Nínive e se arrependeu da sua ira. No capítulo 4, Jonas disse assim, pois é, Senhor, por isso que eu não queria ir lá, porque o Senhor é bom, eu sabia que se eu fosse lá pregar em Nínive, o Senhor ia perdoar eles. O que Jonas queria? Que Nínive morresse, perecesse. Quando Jonas é convocado para ir a Nínive, não é porque ele não quis obedecer ao Senhor, é porque ele, conhecendo o Deus de Israel, da sua benignidade, ele falou assim, eu vou lá, vou pregar, Deus vai perdoar Nínive. E ele não queria isso. Ele queria que Nínive pagasse pelos seus erros. Várias vezes eu preguei isso aqui. Nós queremos sempre ver o outro pagando. Nós queremos sempre ver o outro sofrendo. Nós queremos sempre ver o nosso próximo pagando por aquilo que fez. Mas quando Deus vem e perdoa, a gente se ira. Quando Deus vem e perdoa aquilo que está caído, aquele que está ferido, a gente se revolta contra Deus. E foi isso que Jonas fez. Chegou ao ponto de, dentro do ventre do peixe, clamar pela misericórdia do Senhor. Mas quando Deus tem de misericórdia com Nínive, ele pede para morrer. Quer dizer, para mim eu quero a misericórdia, mas para Nínive não. Eu quero que Deus me perdoe. Senhor, eu estou aqui no ventre do peixe. Salva-me, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Mas Nínive o Senhor não salva não. Nínive eu quero que pereça. Nínive eu quero que morra. Nínive eu quero que pague por aquilo que fez. Senhor, abençoa a minha vida, mas o meu vizinho eu quero que pague o preço. Senhor, abençoa a minha casa, mas o meu colega de trabalho tem que pagar o preço. Não é assim, queridos. Deus não age dessa forma. Então, no capítulo 3, do versículo 5 em diante, o que aconteceu? Quando Jonas, no início do capítulo 3, começou a andar em Nínive, começou a pregar, começou a falar do que ia acontecer, daquilo que Deus tinha para Nínive, que a ira de Deus ia cair sobre eles. O que Nínive faz? O que os ninivitas fizeram? Se vestiram de pano de saco e se ajoelharam em cinzas e clamaram ao Senhor. Eles viram que o recado do Senhor era também uma segunda chance aos ninivitas. A benevolência do Senhor, quando viu todos os ninivitas jejuando, orando, vestindo pano de saco, o que o rei fez? O rei agiu de uma tal forma que ele falou assim, nem os boi, nem vaca, nem cachorro, nem ninguém vai comer nem beber. Todo mundo vai jejuar. Toda Nínive, todo ser vivo que há em Nínive vai jejuar e vai orar e vai clamar ao Senhor. A palavra fala que ele não permitiu nem levar os boi para beber água. Não deixou nem levar as ovelhas para pastar no campo. Porque todo mundo era para demonstrar o arrependimento. Todo mundo era para colocar perante o Senhor
que eles estavam se convertendo dos seus maus caminhos. Quando Deus percebe que nós temos consciência que somos pecadores, temos consciência que erramos, mas nos arrependemos, Deus é fiel e nos perdoa. Foi o que aconteceu com os ninivitas. Ia ser destruída, mas porque reconheceram que estavam andando no caminho errado, estavam fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, resolveram jejuar, orar e se vestir de pano de saco. Quando tomaram essa decisão, Deus disse assim, no finalzinho do capítulo 3, verso 10: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Esse é o Deus que nós servimos. No livro de Joel, capítulo 2, voltando um pouquinho, bem pertinho de Jonas, Joel, capítulo 2, versículo do 12 ao 19. Joel 2, do 12 ao 19, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque há de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? No verso 18, preste atenção. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo-lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações. No livro de Joel, está dizendo que quando você tem que se converter ao Senhor, não é para você rasgar suas vestes, mas o seu coração. Quando a escrava de Naamã, que eu preguei sábado passado, quando explica que há um homem de Deus em Samaria, Naamã vai até o seu rei, e o seu rei escreve uma carta para o rei de lá. Então Naamã chega e entrega a carta para o rei. O que o rei fez? Que recebeu essa carta, ele disse assim, primeiro ele fez assim, rasgou todas as suas vestes, e disse assim: por acaso eu sou Deus para curar você de lepra? O seu rei está me afrontando. A atitude de rasgar as vestes, ela é, mais uma vez repito, superficial. Nós temos que ter uma vida de intimidade real com Deus, e não superficial. Eu não posso ser um cristão só nas horas que é, por mim, agradável. Eu não posso ser um cristão só na hora que os outros estão vendo para me elogiar depois. Eu não posso rasgar as minhas vestes para mostrar que eu sou cristão. A palavra diz que nós temos, em Joel fala isso, que nós temos que rasgar o nosso coração perante o Senhor.
Só que o Deus que nós servimos, quando você tem conhecimento da palavra e reconhecimento das atitudes erradas, Ele perdoa as nossas fraquezas. Ele perdoa as nossas imperfeições. Ele perdoa os nossos pecados. O amor de Deus dura para sempre. Nós temos que ter sempre isso no nosso coração. Indiferente o que você está passando, indiferente o que está acontecendo. Entenda que se você estiver caindo no pecado, infelizmente vai sofrer as consequências. Mas como aconteceu com os ninivitas, se arrependam, jejuam, orem, porque Deus tem nos dado uma segunda chance. Tenham sempre isso no seu coração, que o amor de Deus é maior do que todas as coisas. Nós temos que entender que cabe a nós converter-nos os maus caminhos. Cabe a nós reconhecermos que somos pecadores. E como Jesus disse para a prostituta, vá e não peques mais. O amor de Deus tem nos alcançado. Se estamos aqui essa noite, é porque Deus nos ama, eu sempre digo isso. Deus coloca no coração de cada um o desejo de servi-lo, mas nem todos estão aqui. Deus chama todo dia a gente para servi-lo. Deus nos coloca, ainda que um pequeno desejo, porque a gente não dá muita atenção, no nosso coração de servir a Ele. Muitas vezes nós deixamos Deus de lado, nós trocamos Deus por outras coisas. Mas quando a gente reconhece que nós estamos no caminho errado e nos convertemos do mau caminho, o amor e a misericórdia do Senhor nos alcança. O que é uma conversão? O que é uma conversão? Para quem já tirou a carteira de motorista e quem tem noção do que é isso, conversão. Para quem está indo numa avenida, conversão é quando você faz um contorno e volta para o lado contrário. A conversão é quando você reconhece que está indo pelo caminho errado, vira e volta e vai pelo caminho certo. Converter-se é você se dobrar diante do Senhor. Converter-se é você voltar do caminho que estava tomando, que é errado, e buscar Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que quando nós estamos na igreja e falando assim, fulano se converteu ao Senhor. Quando você prega a palavra e diz assim, houve conversão aquele dia, significa que a pessoa se arrependeu do caminho que estava tomando e voltou para o Senhor. Por isso que todo mundo usa a palavra, houve conversão. Houve conversão de vidas naquela noite, naquela pregação, naquela manhã, naquele evento. Porque quando você fala que alguém se converteu, significa que alguém deixou o caminho errado e está em busca do verdadeiro caminho. Quando Deus fala que nós temos que converter dos maus caminhos, esqueça o caminho que você está tomando. Esqueça. Vire drasticamente. Tome uma atitude de dar uma guinada na sua vida e buscar o Senhor. Aí vocês terão o conhecimento de quem é o Deus que nós servimos. Quando você se converte do seu mau caminho, como os ninivitas fizeram, e Jonas não gostou nem um pouquinho que Deus abençoou Nínive. Chegou ao ponto de dizer assim, eu sabia, Senhor, que o Senhor ia acabar perdoando. No final o Senhor ia perdoar. Né? Eu sabia, por isso que eu não queria ir em Nínive. Porque eu sabia que no final o Senhor ia perdoar e eu ia ficar com cara de tacho. Muito pelo contrário. Quão gostoso é quando você prega a palavra e um coração se converte ao Senhor. Que alegria é quando a pessoa fala assim, através da pregação de ontem, o Espírito Santo de Deus converteu o meu coração. Jonas tinha que ficar feliz, né? Jonas tinha que ficar alegre.
Senhor, que bom que os ninivitas se arrependeram. Aí Deus deu uma lição para ele. Ele sentou pedindo para morrer, Deus foi e fez brotar uma árvore do lado dele. Ele dormiu, quando acordou estava aquela árvore frondosa. E Deus disse assim para ele: que esforço você teve para essa árvore? Que direito você tem de cortá-la? Nenhum, porque você não fez nada. E nós às vezes achamos que fazemos alguma coisa, merecemos alguma coisa, porque o nosso ato é digno de um galardão no céu. Nós vivemos o tempo da graça. Jesus já pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. O tempo que nós vivemos é o tempo da graça de Deus. Só que muitas vezes a gente acha que por não roubar ou por não matar, somos dignos de herdar o reino dos céus. A dignidade de ganhar o galardão está no sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que cabe a nós se converter dos maus caminhos. Aquilo que está acontecendo hoje no Espírito Santo, sobre a greve das esposas dos policiais, onde não há policiamento, onde não há patrulhamento na rua, está havendo saqueamento nas lojas, no mercado, os bancos fecharam porque não tem condição. Aí a pergunta que eu faço, que foi a enquete que muita gente está colocando para você responder: o fato de não ter polícia na rua te dá o direito de você ir roubar uma loja? O fato de ninguém estar vendo te dá um direito de você praticar um delito? No capítulo 1 de Jonas diz que ninguém pode fugir aos olhos de Deus. É isso que está dizendo. Porque Jonas tentou fugir, mas ele não conseguiu. Ou seja, a reflexão para mim é clara: não se foge dos olhos de Deus. Não é porque a polícia está em greve que eu vou entrar numa loja e vou catar aquilo que eu quero. Eu não vi essa reportagem, mas ontem no almoço, um homem disse para mim que aconteceu o seguinte: um grupo foi e roubou o mercado, mas quando estava fugindo, deu de cara com outro grupo, aquele grupo roubou o outro. Quer dizer, gente, que situação é essa, né? Aí é o ditado que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. O fato de ninguém estar vendo não nos dá o direito de roubar. O fato de ninguém estar vendo não nos dá o direito de matar. O fato de ninguém estar vendo não te dá o direito de fazer coisa errada. Por quê, queridos? Porque Deus tudo vê. Deus sabe de todas as coisas, né? Fizeram outro comentário para mim que diz que algumas pessoas se arrependeram e foi devolver aquilo que tinha pego, porque reconheceram que era errado. E quando você reconhece que você fez o que é errado, Deus te perdoa. Esse é o tempo que estamos vivendo, o tempo da segunda chance, de reconhecer que estamos errados, de reconhecer que estamos trilhando caminhos errados. Eu infelizmente caí em tentação e roubei um pacote de arroz, mas foi lá e devolveu, você se converteu do seu mau caminho. Você teve tempo de redimir do seu erro. Entendam isso, queridos, que uma segunda chance é nos dada todas as manhãs. Quando a gente acorda, que se levanta com saúde, ali vem o entendimento de que Deus está nos dando uma segunda chance. Quando você percebe que ainda tem vida, que ainda tem saúde, que ainda o amor de Deus está ali, é tempo de reconhecer e se converter dos seus maus caminhos. Não tenha a atitude de Jonas, que pediu perdão, se arrependeu, mas Nínive tinha que pagar. Tenha uma atitude do Senhor, dos ninivitas que clamaram ao Senhor. Tenha uma atitude do Senhor no seguinte sentido: perdoa quem te pede perdão. A atitude que o Senhor nos ensina é isso. Alguém errou com você?
mas pediu perdão? Perdoa. Alguém fez mal para você, mas se converteu do mau caminho e te pediu perdão? Faça como o Senhor fez com Nínive. Perdoa. Aquilo que eu tinha dito que ia fazer, não vou fazer mais, disse o Senhor no finalzinho do capítulo 3. A ira que eu tinha contra Nínive, não tenho mais, porque Nínive se arrependeu dos seus maus caminhos. Queridos, a bondade do Senhor, a benevolência do Senhor é uma bondade que vem de dentro. É uma bondade que nós chamamos de própria. Não é uma bondade falsa, não é uma bondade criada para obter segundas intenções, para obter um favorecimento próprio. Deus não é bom para receber algo em troca, porque nós não temos nada para dar para Deus. Deus é bom porque a sua bondade vem do âmago, vem de dentro. Então nós temos que ter duas atitudes. A dos ninivitas, porque somos pecadores, então temos que reconhecer o mau caminho. E depois que se convertemos ao Senhor, que fazemos a vontade dEle, nós temos que ter a atitude do Senhor. Alguém errou contra você? Pediu perdão? Perdoa. Alguém fez você ficar com raiva, passar necessidade ou sofrer alguma coisa, mas se a pessoa se arrependeu, não queira para essa pessoa um julgamento ruim, mas queira o amor de Deus. Perdoa, enquanto você tem a oportunidade. Eu sempre falo que a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, fala: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu não perdoo o meu irmão, como é que eu peço perdão a Deus? Se eu não perdoo aquele que está do meu lado, de que forma eu vou dobrar o meu joelho e pedir perdão para Deus? Mas eu disse aqui no começo, o que eu gostaria de enfatizar nesse texto é a benevolência do Senhor. Nínive tinha todos os motivos do mundo para ser julgada por Deus, mas quando se arrepende, se converte do seu mau caminho, se veste com um pano de saco e põe o joelho sobre a cinza, Deus perdoa. Amém? Amém? Que nós tenhamos essas duas atitudes, primeiro dos ninivitas e depois do Senhor em perdoar a quem nos tem ofendido, em nome de Jesus. Fiquem de pé, vamos orar. Senhor, o quão maravilhoso é servir ao Senhor, ó Pai. O quão bondoso é o Senhor para conosco, ó Deus. Eu tenho absoluta certeza e convicção de que o seu amor tem nos alcançado. Ó Pai, a tua palavra de hoje nos ensina que não cabe a nós fazermos julgamentos, mas que nós precisamos converter-nos dos maus caminhos. Que o Senhor nos ensinou que sempre temos uma segunda chance e que nós precisamos tomar posse dessa segunda chance. Obrigado a Deus, porque a sua palavra nos ensinou que quando a gente reconhece que está errado, que estamos errados, o Senhor esquece da sua ira e o seu amor é maior do que todas as coisas. Eu te peço, ó Pai, que essa noite, Senhor, haja um renovo de aliança com o Senhor, ó Deus. Que cada alma que aqui se encontra volte para o Senhor, ó Deus, de todo o seu coração. Que cada vida possa rasgar o seu coração diante do Senhor e reconhecer que o Senhor nos ama e que é o melhor para cada um de nós. Louvado seja, Senhor, para todo sempre, porque o Senhor tem nos alcançado, ó Deus. Obrigado por cada vida que aqui se encontra. Creio que aqueles que aqui estão é porque foram chamados pelo Espírito Santo do Senhor. Eu creio que aqueles que aqui estão são aqueles que o Senhor gostaria que estivesse. Por isso, obrigado, Senhor, por cada vida que aqui se encontra e principalmente pelo Teu Santo Espírito que se faz presente no meio de nós. Que nós possamos ter um fim de noite na Tua presença, uma semana na Tua presença e, em nome de Jesus,
o resto de nossas vidas aqui na terra e depois no céu ao lado do Senhor. Que nós possamos nos converter dos maus caminhos e voltar para o primeiro amor, para o verdadeiro amor que é do Senhor para conosco. Abençoe, dê força para cada vida que aqui se encontra. Dê a cada um o conforto de alma através do seu amor, um conforto de espírito através da sua misericórdia. Conforte a cada coração segundo a sua vontade. Obrigado mais uma vez, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.